No dia mais importante da sua vida, ela pedalou contra o destino, e um olhar mudou tudo em apenas um segundo. Mas ninguém imaginava o que ela faria depois. O vento gelado de maio cortava o rosto de Clara como pequenas lâminas invisíveis, enquanto ela pedalava com força pelas ruas irregulares da Zona Norte. Seus pulmões queimavam a cada respiração, mas não era apenas o esforço físico que a fazia ofegar, era o peso esmagador da responsabilidade que carregava nos ombros. A cada pedalada, o barulho metálico da corrente enferrujada ecoava como um lembrete constante de sua realidade, velha, gasta, mas ainda funcionando. O tênis furado no pé esquerdo já havia se encharcado pela terceira vez naquela semana, e Clara sentia a água fria subindo pelos dedos. A blusa de algodão, lavada tantas vezes que já havia perdido a cor original, grudava em seu corpo suado, mas ela não diminuía o ritmo. Não podia. Não hoje. Aos 24 anos, Clara carregava nas costas não apenas uma mochila remendada com fita isolante, mas o peso de uma família inteira. O salário de faxineira da mãe mal cobria o aluguel do pequeno apartamento onde viviam as três: ela, a mãe e a irmã mais nova, Júlia, de apenas 16 anos. E agora, com Júlia precisando de uma cirurgia que o SUS não conseguia agendar, cada centavo era crucial. O coração de Clara martelava contra o peito não apenas pelo esforço, mas pela consciência de que aquela entrevista era sua última cartada. Havia semanas que não conseguia dormir direito, repassando na mente cada possível pergunta, cada resposta que poderia dar. Tinha estudado a empresa, decorado os valores, as missões, os projetos. Sabia que suas notas na faculdade eram impecáveis, que suas recomendações eram sólidas, mas também sabia que na vida real, isso nem sempre era suficiente. Não sei o que vamos comer amanhã. O pensamento ecoava em sua mente como um mantra desesperante. A geladeira em casa estava vazia há 2 dias, e ela havia inventado para Júlia que estava fazendo um jejum de detox para não admitir que não havia dinheiro para a comida. O cheiro de pão saindo de uma padaria próxima invadiu suas narinas, fazendo seu estômago roncar com força. Clara apertou os lábios e acelerou o ritmo, tentando fugir daquela tortura olfativa. Não podia se permitir distrações. Não hoje. Faltando apenas 2 quadras para o prédio da empresa, Clara foi obrigada a parar no semáforo da Avenida Paulista. Seu peito subia e descia rapidamente, e pequenas gotas de suor escorriam pela testa apesar do frio. Ela olhou para o relógio no punho, um presente de formatura da mãe, comprado em prestações que ainda estavam sendo pagas. 9:47 horas. Ainda havia tempo. Foi então que ouviu o ronco suave de um motor ao seu lado. Clara virou a cabeça discretamente, e sentiu como se o mundo ao seu redor desacelerasse. Ali, parado majestosamente ao lado de sua bicicleta enferrujada, estava um Rolls-Royce preto, tão brilhante que refletia seu próprio rosto distorcido no vidro. A janela começou a descer lentamente, revelando primeiro uma mão elegante apoiada na porta, depois um terno que Clara imediatamente reconheceu como algo que custava mais do que ela ganharia em anos. E então, os olhos. Olhos castanhos profundos que pareciam enxergar além da superfície das coisas, pertencentes a um homem de aparência jovem, talvez início dos 30, com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais que ela não conseguia decifrar. Por um momento que pareceu uma eternidade, os olhos dele encontraram os dela. Clara sentiu o coração dar um salto diferente, não de medo ou ansiedade, mas de algo inexplicável. Era como se aquele estranho conseguisse ver através de sua blusa simples e saia amassada, direto para sua alma. Envergonhada, ela desviou o olhar rapidamente, focando nas próprias mãos calejadas, segurando o guidão enferrujado. Podia sentir que ele ainda a observava, mas não tinha coragem de olhar novamente. O que uma pessoa como ela estava fazendo ao lado de um carro que valia mais que sua casa inteira? O sinal abriu. Clara pedalou com força, tentando se afastar daquela situação constrangedora, mas carregava consigo a sensação estranha de que ainda estava sendo observada. Seus ouvidos captaram o som suave do Rolls-Royce acelerando na direção oposta, e ela respirou aliviada. Foco, Clara. Foco na entrevista, murmurou para si mesma, tentando afastar aquela distração inesperada de sua mente. O prédio da Innovative Solutions erguia-se diante de Clara como uma catedral moderna de vidro e aço.
30 andares de puro poder empresarial, refletindo o céu cinzento de São Paulo em suas superfícies espelhadas. Clara parou na calçada, olhando para cima até sentir uma leve tontura. Aquilo era intimidador demais. Ela encontrou um poste onde prender sua bicicleta, utilizando o cadeado velho que herdara do pai. As mãos tremiam ligeiramente, parte nervosismo, parte frio, enquanto verificava 3 vezes se estava bem presa. Aquela bicicleta era seu meio de transporte, sua independência, sua companheira em todas as batalhas diárias. Diante do espelho de um carro estacionado, Clara tentou se arrumar o melhor possível. Alisou a saia preta, a única que possuía e que servia para todas as ocasiões importantes. Ajeitou a blusa branca que havia passado com tanto cuidado na noite anterior, e prendeu melhor os cabelos com um elástico simples. Não tinha maquiagem para retocar, mas beliscou as bochechas para dar um pouco de cor ao rosto pálido. Você consegue, sussurrou para seu reflexo. Você estudou, se preparou, você merece estar aqui. O hall de entrada era ainda mais impressionante do que imaginara. O chão de mármore italiano brilhava tanto que Clara conseguia ver seu próprio reflexo enquanto caminhava. O ar estava perfumado com um aroma caro e sutil que ela não conseguia identificar. Funcionários elegantes passavam apressados, todos parecendo saber exatamente onde estavam indo e o que estavam fazendo. Clara se aproximou do balcão de recepção, onde uma mulher impecavelmente vestida a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, tenho uma entrevista agendada para as 10 horas. Clara Santos, disse, tentando projetar confiança na voz. A recepcionista checou no computador e acenou positivamente. Perfeito, pode subir ao 20º andar. A assistente do diretor a receberá no elevador. 20º andar, diretor. Clara sentiu o estômago dar um nó. Ela havia se candidatado para uma vaga de assistente júnior. Porque a entrevista seria direto com o diretor? O elevador subia silenciosamente, e Clara observava os números mudando no visor digital. 10º andar, 15º. A cada andar que passava, sentia como se estivesse se afastando cada vez mais de seu mundo conhecido, entrando em uma realidade completamente diferente. As portas se abriram no 20º andar, revelando um ambiente ainda mais sofisticado que o térreo. Tapetes persas, quadros que pareciam caros, e uma vista panorâmica da cidade através de enormes janelas de vidro. Uma mulher elegante de terno azul marinho se aproximou. Clara Santos, sou Marina, assistente executiva. O diretor está esperando por você. Clara seguiu Marina por um corredor que parecia se estender infinitamente. Suas passadas eram pequenas e hesitantes, contrastando com os passos firmes e confiantes da assistente. A cada porta que passavam, Clara sentia que estava se aproximando de algo que mudaria sua vida para melhor ou para pior. Pode entrar, disse Marina, abrindo uma porta de madeira maciça. Clara respirou fundo e entrou na sala. E então, seu mundo parou. Sentado atrás de uma mesa imponente de madeira escura, com uma vista deslumbrante da cidade ao fundo, estava o mesmo homem do Rolls-Royce. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo terno impecável, a mesma presença que havia deixado sem palavras no semáforo. O homem ergueu os olhos dos papéis que estava analisando, e Clara viu o exato momento em que ele a reconheceu. Um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca, e ele gesticulou para que ela se sentasse. É um prazer finalmente conhecê-la, S.T.A. Santos, disse com uma voz calma e profunda que fez Clara sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ela se sentou na cadeira de couro, tentando parecer mais composta do que realmente estava. Suas mãos suavam, e ela as esfregou discretamente na saia. O prazer é meu, senhor. Clara percebeu que não sabia nem mesmo o nome do homem que estava prestes a decidir seu futuro. Ricardo Alvarez, ele respondeu, estendendo a mão. Diretor executivo da Innovative Solutions. Quando suas mãos se tocaram, Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Ele tinha mãos firmes, mas surpreendentemente calorosas. Ricardo se recostou em sua cadeira, estudando Clara com uma intensidade que a fazia se sentir como se estivesse sendo analisada sob um microscópio. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas sim de alguém genuinamente interessado em compreender quem estava à sua frente. Revisei seu currículo pessoalmente, começou ele, folheando os papéis em sua mesa.
Notas excelentes, recomendações impressionantes dos professores. Primeira da turma em administração, muito impressionante para alguém tão jovem. Clara sentiu uma onda de orgulho, mas tentou manter a modéstia. Obrigada, Sr. Alvarez. Sempre me esforcei muito nos estudos. Isso fica evidente, ele concordou. Mas me diga uma coisa. Ricardo fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que veio de bicicleta hoje? A pergunta a pegou completamente desprevenida. De todas as perguntas que havia ensaiado sobre suas qualificações, experiências, objetivos de carreira, essa não estava na lista. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. Por um momento, considerou mentir. Poderia dizer que era por consciência ambiental, por amor ao exercício físico, por qualquer motivo que soasse mais nobre do que a verdade crua. Mas algo nos olhos de Ricardo a impedia de ser desonesta. Porque não tenho dinheiro para o táxi, respondeu, sua voz quase um sussurro. E o ônibus me faria chegar atrasada. Não podia correr esse risco. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Clara baixou os olhos, esperando ver decepção ou pena no rosto dele. Em vez disso, quando finalmente teve coragem de olhar, viu algo que não esperava: admiração. Sabe o que mais me impressiona no seu currículo, Clara? Ricardo perguntou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Não são as notas, embora sejam excelentes. Não são as recomendações, embora sejam calorosas. É o fato de você ter conseguido tudo isso trabalhando meio período para ajudar sua família. Clara piscou surpresa. Ela havia mencionado isso muito discretamente em sua carta de apresentação, quase como uma nota de rodapé. Muitas pessoas se vitimizam pelas circunstâncias, continuou Ricardo. Poucas encontram soluções. Você não apenas encontrou soluções, você criou oportunidades onde outros só veem obstáculos. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Clara podia ver seu reflexo no vidro, observando a cidade que se estendia infinitamente abaixo deles. Posso fazer uma pergunta pessoal, Clara? Ele se virou para ela, apoiando-se na borda da janela. Clara acenou, não confiando na própria voz. O que você mais teme? A pergunta era tão inesperada quanto a anterior, mas desta vez Clara não hesitou. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse censurá-las. Falhar. Não conseguir ajudar minha família. Que todos os sacrifícios que minha mãe fez por mim tenham sido em vão. Sua voz tremeu ligeiramente na última frase. Ricardo assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. E o que você mais deseja? Poder retribuir, respondeu Clara imediatamente. Quero que minha irmã tenha as oportunidades que eu não tive. Quero que minha mãe pare de trabalhar como faxineira porque ela merece muito mais. Quero fazer a diferença. Ricardo voltou para sua cadeira, mas desta vez se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Clara, a vaga para a qual você se candidatou não existe mais. O coração de Clara despencou. Era isso. Ela havia chegado até ali apenas para descobrir que nem sequer havia uma oportunidade. Mas, continuou Ricardo, tenho algo muito melhor para lhe oferecer. Clara franziu a testa, confusa. Quero que você seja minha protegida. Eu não entendo, Clara balbuciou. Não estou falando de contratá-la como assistente júnior para arquivar papéis e fazer café. Estou falando de mentoria direta, de trabalhar ao meu lado em projetos reais, com impacto real, de aprender não apenas teoria, mas como realmente se constrói algo significativo. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido de sob seus pés. Por quê? Porque eu... Ricardo sorriu, não um sorriso profissional, mas algo genuíno e caloroso. Porque em 15 anos de carreira, vi centenas de candidatos brilhantes, pessoas com diplomas de universidades caras, connections familiares, currículos perfeitos. Mas sabe o que eles não tinham? Ele fez uma pausa. Fome. Não a fome literal, embora você conheça essa também, mas a fome de construir algo maior que si mesmo. A coragem de chegar de bicicleta onde outros só chegam de carro. Clara ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Havia uma pegadinha, tinha que haver.
O que exatamente isso significaria? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ricardo se recostou na cadeira, seus dedos tamborilando levemente na mesa de madeira. Significaria trabalhar diretamente comigo no desenvolvimento de novos projetos, participar de reuniões com investidores, contribuir com ideias reais, ter voz ativa em decisões que afetam milhares de pessoas. Também significaria viajar, às vezes, conhecer outros mercados, outras realidades empresariais. A mente de Clara estava acelerada. Aquilo era tudo o que sempre sonhara, mas também era aterrorizante. E o salário? Perguntou, imediatamente se arrependendo de soar tão direta. Ricardo sorriu. 3 vezes o que ofereceria para a posição júnior. Mais benefícios, plano de saúde familiar e um fundo de desenvolvimento pessoal para cursos e especializações. Clara sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. 3 vezes mais significava poder pagar a cirurgia de Júlia. Significava que a mãe poderia reduzir a carga de trabalho. Significava: por que eu deveria confiar em você? A pergunta saiu mais áspera do que ela pretendia, mas precisava ser feita. Em vez de se ofender, Ricardo pareceu respeitá-la ainda mais pela pergunta. Você não deveria. Ainda não me conhece. Mas posso lhe dizer isso, não faço jogos. Não perco meu tempo com pessoas em quem não acredito verdadeiramente. Se eu estou fazendo esta oferta, é porque vejo algo em você que vale a pena investir. Ele se inclinou para a frente novamente. Mas preciso ser honesto com você sobre algo. Este caminho não será fácil. Você será testada constantemente. Haverá pessoas que questionarão sua presença aqui, que dirão que você não merece estar nesta posição. Você terá que provar seu valor todos os dias. Clara endireitou os ombros. Aquilo ela sabia fazer. Havia provado seu valor a vida toda. E se eu fracassar? Então fracassará tentando algo extraordinário, respondeu Ricardo. E mesmo o fracasso aqui lhe ensinará mais do que o sucesso em qualquer lugar comum. Clara fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Podia ouvir sua própria respiração, o tic-tac discreto do relógio na parede, o som abafado do trânsito lá embaixo. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando sua resposta. Pensou na mãe, acordando às 5 da manhã todos os dias para pegar 3 ônibus até o trabalho. Pensou em Júlia, fingindo que não sentia dor para não preocupar ninguém. Pensou em todas as vezes que ouvira você sonha alto demais, ou gente como vocês precisa ser realista. Posso fazer uma pergunta? Clara abriu os olhos e olhou diretamente para Ricardo. Claro. Como você chegou onde está? Ricardo sorriu, mas desta vez havia uma melancolia em sua expressão. Também comecei de baixo. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Consegui uma bolsa de estudos, trabalhei em 3 empregos simultaneamente durante a faculdade, dormia em sofás de amigos, quando não tinha dinheiro para aluguel. Ele fez uma pausa. A diferença é que quando minha oportunidade apareceu, eu a agarrei com as 2 mãos, mesmo estando apavorado. E agora você quer fazer isso por mim? Agora eu quero que você faça isso por você mesma. Eu só vou lhe dar as ferramentas. Clara sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de esperança e terror, que ela nunca havia experimentado antes. Se eu aceitar, disse lentamente, quero algumas condições. Ricardo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso mas interessado. Quero transparência total. Se eu estiver falhando, quero saber. Se você achar que cometi um erro, quero feedback direto. Não quero ser protegida porque sou sua protegida. Concordo. E quero que isto seja baseado em mérito. Se em algum momento você sentir que não estou correspondendo às expectativas, quero que seja honesto comigo. Sempre serei. Clara respirou fundo. Era agora ou nunca. Então aceito. A palavra saiu de sua boca com mais firmeza do que ela sentia por dentro, mas no momento em que a pronunciou, algo mudou. Era como se uma porta que havia estado fechada a vida toda finalmente se abrisse. Ricardo sorriu um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Bem-vinda à sua nova vida, Clara. Nos dias que se seguiram, Clara se viu imersa em um mundo completamente novo. Ricardo não havia exagerado quando disse que ela seria testada, mas também não havia exagerado sobre as oportunidades.
No primeiro dia, ela se apresentou ao escritório às 7h30, uma hora antes do combinado. Queria causar uma boa impressão, mostrar que estava levando a sério. Encontrou Ricardo já em sua sala, revisando relatórios com uma xícara de café fumegante ao lado. Chegou cedo, observou ele, sem levantar os olhos dos papéis. Sempre chego cedo, respondeu Clara, pendurando sua bolsa simples no cabideiro. Bom, vamos começar com algo simples. Preciso que analise estes 3 projetos de expansão e me dê sua opinião sobre qual devemos priorizar. Clara pegou os arquivos, sentindo o peso da responsabilidade. Não eram relatórios superficiais, eram planos detalhados envolvendo milhões de reais e centenas de empregos. Durante as primeiras semanas, Clara dormia apenas 4 ou 5 horas por noite. Passava horas estudando não apenas os projetos que Ricardo lhe dava, mas também pesquisando sobre a empresa, os concorrentes, as tendências do mercado. Queria estar preparada para qualquer pergunta, qualquer desafio. A irmã Júlia notou a mudança imediatamente. Você parece diferente, disse uma noite, quando Clara chegou em casa carregando sacolas de supermercado a primeira vez em meses que conseguiam fazer compras decentes. Diferente como? Clara perguntou, arrumando os mantimentos na geladeira. Mais brilhante, como se você tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo. Clara sorriu. Júlia sempre foi a mais perceptiva da família. Talvez tenha encontrado, respondeu. 3 semanas após começar na nova posição, Ricardo convocou Clara para sua primeira reunião importante. Seria com investidores potenciais para um projeto de tecnologia social que a empresa estava desenvolvendo. Quero que você apresente a análise de viabilidade que preparou, disse Ricardo na véspera da reunião. Clara sentiu o estômago dar um nó. Mas são investidores importantes. Exatamente. E você conhece este projeto melhor que qualquer outra pessoa na empresa neste momento. Você passou semanas mergulhada nos dados, fez pesquisas que nem eu havia pensado em fazer. Chegou a hora de mostrar do que é capaz. Na manhã da reunião, Clara escolheu seu melhor conjunto que ainda era simples, mas ao menos estava impecável. Tinha dormido mal, ensaiando a apresentação mentalmente centenas de vezes. A sala de reuniões estava cheia quando ela chegou. Homens e mulheres elegantes, todos parecendo ter saído de uma revista de negócios. Clara reconheceu alguns nomes de jornais financeiros que costumava ler na biblioteca da faculdade. Senhores, disse Ricardo, gostaria de apresentar Clara Santos, nossa analista responsável pelo projeto EduTech. Clara irá apresentar nossa proposta. Clara se levantou, suas pernas tremendo imperceptivelmente. Mas quando começou a falar, algo extraordinário aconteceu. As palavras fluíram naturalmente, os dados se organizaram com clareza, e ela conseguiu articular não apenas os números, mas a visão por trás do projeto. Este não é apenas um investimento financeiro, disse ela, olhando diretamente para cada pessoa na mesa. É um investimento no futuro. Estamos falando de democratizar o acesso à educação de qualidade para milhões de jovens que, como eu, precisam apenas de uma oportunidade. Quando terminou a apresentação, o silêncio na sala era palpável. Então, uma das investidoras, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, começou a bater palmas lentamente. Impressionante, disse ela. Há quanto tempo trabalha na empresa, STA, Santos? 3 semanas, Clara respondeu honestamente. A mulher sorriu. Ricardo, você encontrou uma joia. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de desafios e vitórias. Clara cometeu erros, alguns pequenos, outros que custaram tempo e dinheiro à empresa. Mas cada erro se tornou uma lição, cada fracasso uma oportunidade de crescimento. Ricardo manteve sua palavra sobre feedback honesto. Quando Clara apresentou uma análise superficial em seu segundo mês, ele não hesitou em apontá-lo. Isto está aquém do seu potencial, disse ele, devolvendo o relatório. Você pode fazer muito melhor, e eu sei disso porque já vi você fazer. Em vez de se sentir diminuída, Clara se sentiu motivada. Era refrescante trabalhar com alguém que acreditava em sua capacidade de melhorar, em vez de alguém que a tratava como se já tivesse atingido seu limite. A transformação não era apenas profissional. Em casa, a atmosfera havia mudado completamente.
Júlia pode finalmente fazer a cirurgia que precisava, um procedimento simples, que resolveu anos de dor crônica. A mãe reduziu sua jornada de trabalho pela metade, e até começou a fazer um curso de culinária que sempre sonhara. Você salvou nossa família, disse a mãe uma noite, quando estavam as três juntas, assistindo a um filme na transmissão vertical nova, que Clara havia conseguido comprar. Nós nos salvamos, corrigiu Clara. Eu só consegui uma oportunidade melhor. Mas por dentro, ela sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Não era apenas sobre dinheiro ou estabilidade financeira. Era sobre propósito, sobre sentir que estava construindo algo significativo. 6 meses após sua contratação, Ricardo apresentou a Clara o projeto mais ambicioso da empresa até então, uma plataforma educacional que conectaria jovens de baixa renda, com mentores e oportunidades de trabalho. Quero que você lidere este projeto, disse ele durante uma reunião individual. Clara quase engasgou com o café que estava bebendo. Liderar? Eu? Você tem a visão necessária porque viveu a realidade que estamos tentando transformar. Tem o conhecimento técnico que desenvolveu nesses meses. E, mais importante, tem a paixão genuína pelo impacto que isso pode causar. Era assustador, mas também emocionante. Clara passou as semanas seguintes montando uma equipe, desenvolvendo estratégias, criando cronogramas. Era como construir uma ponte entre dois mundos: o mundo onde ela havia crescido e o mundo onde agora trabalhava. O projeto exigia viagens para diferentes estados, conhecendo realidades similares à sua própria infância. Em uma favela no Rio de Janeiro, Clara conheceu uma menina de 17 anos, que lhe lembrou muito de si mesma, inteligente, ambiciosa, mas sem oportunidades claras de crescimento. Você realmente acredita que isto vai funcionar? Perguntou a menina, após Clara explicar a plataforma que estavam desenvolvendo. Eu acredito, respondeu Clara, porque funcionou comigo. E se funcionou comigo, pode funcionar com você também. Naquele momento, Clara compreendeu completamente por que Ricardo havia apostado nela. Não era apenas sobre suas habilidades ou conhecimento. Era sobre representar esperança para pessoas que precisavam ver que a transformação era possível. Um ano após aquela primeira entrevista, Clara se encontrava novamente pedalando pelas ruas de São Paulo. Mas desta vez, não era por necessidade, era por escolha. Havia comprado uma bicicleta nova, moderna e eficiente, mas às vezes ainda usava a velha para lembrar de onde veio. O projeto educacional havia sido lançado oficialmente e já estava impactando a vida de milhares de jovens. Clara havia se tornado uma palestrante procurada, contando sua história em universidades e eventos empresariais. Mas o que mais a orgulhava eram as mensagens que recebia de jovens que haviam encontrado oportunidades através da plataforma. Naquela tarde específica, ela pedalava em direção ao mesmo semáforo onde havia encontrado Ricardo pela primeira vez. Era estranho como a vida tinha seus círculos e coincidências. Enquanto esperava o sinal abrir, ouviu uma voz familiar atrás dela. Ainda prefere a bicicleta? Clara se virou e viu Ricardo ao volante de seu carro, sorrindo através da janela aberta. Sempre, respondeu ela. Me lembra de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aprendi isso com uma pessoa muito sábia, disse Ricardo. O sinal abriu, e eles seguiram em direções diferentes, ela para uma reunião com jovens empreendedores, ele para uma apresentação para investidores. Mas carregavam consigo a satisfação de saberem que haviam construído algo maior que ambos. 2 anos depois, Clara estava sentada na mesma sala onde tudo havia começado, mas desta vez do outro lado da mesa. À sua frente, uma jovem de 22 anos, nervosa e claramente insegura, segurava com força a alça de uma mochila velha. Então, Mariana, disse Clara, olhando para o currículo da candidata, conte-me por que veio de ônibus hoje, mesmo sabendo que poderia se atrasar. A jovem hesitou, assim como Clara havia hesitado anos antes. Porque é o que eu posso pagar, respondeu Mariana honestamente, e porque esta oportunidade é importante demais para arriscar chegar atrasada. Clara sorriu, reconhecendo em Mariana a mesma fome que Ricardo havia visto nela anos antes. A mesma determinação, a mesma honestidade crua, a mesma coragem de admitir suas limitações, sem se deixar definir por elas. Sabe, Mariana, disse Clara,
recostando-se na cadeira. A posição para a qual você se candidatou não existe mais. Viu o rosto da jovem empalidecer, exatamente como o seu havia empalidecido naquela sala, anos antes. Mas tenho algo muito melhor para lhe oferecer. E assim, o círculo se completava. Clara havia se tornado não apenas uma executiva bem-sucedida, mas uma ponte entre mundos, uma prova viva de que a coragem de chegar onde outros não chegam pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. Naquela tarde, quando saiu do escritório, Clara olhou para sua bicicleta, agora acompanhada de outras duas que havia comprado para Júlia e a mãe. Elas haviam começado a pedalar juntas nos fins de semana, redescobrindo a cidade sob uma perspectiva completamente nova. Ao passar pelo mesmo semáforo onde tudo começara, Clara não pode deixar de sorrir. Às vezes, pensou, o destino tem formas muito peculiares de nos apresentar as oportunidades que mudarão nossa vida. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de continuar pedalando, mesmo quando o mundo inteiro parece estar andando de carro. Porque no final, não é sobre como você chega ao seu destino. É sobre ter a determinação de chegar, não importa quantos obstáculos encontre pelo caminho. É sobre transformar suas limitações em força, seus medos em motivação, e suas circunstâncias em oportunidades. Clara pedalou para casa, carregando consigo não apenas a satisfação de um dia bem vivido, mas a certeza de que estava vivendo a vida que sempre sonhara e, mais importante, estava ajudando outros a sonharem também. A vida havia lhe ensinado que às vezes a maior coragem não está em correr riscos extraordinários, mas em acreditar que você merece algo melhor e ter a persistência para lutar por isso, uma pedalada de cada vez. Quando chegou em casa, encontrou Júlia estudando para o vestibular e a mãe preparando o jantar. A mesa estava posta para 3, a casa cheirava a comida caseira, e havia risadas ecoando pela cozinha. Era um quadro simples, mas que representava tudo pelo que Clara havia lutado. Como foi o dia? Perguntou a mãe, como fazia todas as noites. Foi um dia de plantar sementes, respondeu Clara, abraçando as duas mulheres mais importantes de sua vida. E tenho certeza de que elas vão florescer. Lá fora, sua bicicleta descansava encostada na parede, pronta para mais um dia de aventuras. Velha companheira de jornada, símbolo silencioso de que não importa onde você comece, o que importa é nunca parar de pedalar em direção aos seus sonhos. E Clara sabia que, no dia seguinte, estaria pedalando novamente. Não porque precisava, mas porque escolhia. Porque havia aprendido que a verdadeira liberdade não está em ter um carro caro ou uma vida fácil, mas em ter a coragem de escolher seu próprio caminho e a determinação de percorrê-lo com dignidade. A coragem de pedalar contra o mundo, descobriu Clara, às vezes vale mais do que qualquer diploma ou sobrenome. Às vezes, é exatamente o que você precisa para chegar onde sempre sonhou estar.